Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer a leitura de alguns capítulos do meu livro. Sim, é um livro que eu mesmo escrevi. Ele é um livro de terror, suspense, com um pouco de romance, por assim dizer. Bem, ele se trata de uma história de uma garota de 14 anos que sofre de esquizofrenia porque ela perdeu a mãe num assassinato. No decorrer da história, ela é ajudada pelo psicólogo dela, Maturza, que tem 35 anos e é mais ou menos isso que tem pra falar dele. Essa história vai ter as visões de dois personagens, sendo a Andressa e o Maturza, principalmente da Andressa, até porque dessa história ela é a personagem principal. Não que ele não seja também, mas ele não é o foco totalmente principal dessa história, em específico. Bem, essa história tem várias coisas secretas que eu botei no fundo, se você perceber algumas coisas e tal. Se você perceber, parabéns, você percebeu. Não tem muito o que falar porque ainda não tá toda essa trama de mistério pronta. Sim, eu vou desenvolver vários outros livros, eu já tô escrevendo o segundo e tudo mais. Mas então, vamos começar. Prólogo: A Morte. Eu e a mamãe estávamos vendo um filme, esperando o papai chegar em casa para fazermos o jantar. O filme que nós estávamos vendo era um dos favoritos dela. Era sobre um romance trágico, onde uma mulher é proibida de ver seu amado, pelo motivo de ambas as famílias serem diferentes e que não aceitam seu casamento, até porque as duas famílias se odiavam. Porém, os dois acabam desobedecendo as famílias e secretamente se encontram para desenvolver seu romance. De repente, a campainha de casa toca e minha mãe vai lá atender. Então eu escuto um grito vindo de lá e vou ver o que aconteceu. Quando eu reparo, estava uma pessoa vestida completamente de preto, com os olhos totalmente brancos e um sorriso enorme e maníaco. Então minha mãe me joga para trás na intenção de me proteger e eu escuto esse monstro sussurrar alguma coisa que eu não consegui entender. Parecia, sei lá, uma língua estrangeira ou alguma coisa criada, sei lá, por algum tipo de culto, quem sabe. Logo após isso, esse monstro levanta a mão e com uma arma pontiaguda, parecendo uma faca, corta o pescoço da minha mãe na minha frente. Eu entro em desespero com minha mãe sangrando em meus braços. Eu sem saber o que devo fazer, apenas fico em choque, paralisado. Quando meu pai chegou em casa, ele viu aquilo, ele começou a chorar e ligou para a polícia. E ficou toda hora me perguntando o que eu tinha visto. Só que eu não conseguia responder, eu não respondia. Eu apenas ficava repetindo uma única frase. O demônio que sorri e não tem olhos não é real. Vamos para o capítulo 1. O Demônio do Amor. Meu nome é Andressa, tenho 14 anos e vivo uma vida de uma adolescente comum. Eu moro com meus pais e eles são pessoas muito amigáveis. Sou muito sociável e falo com várias pessoas. Adoro conversar sobre filmes, séries e principalmente romance. É um dos meus tópicos favoritos. Minha melhor amiga se chama Larissa. A gente conversa muito sobre livros, filmes, jogos e, é claro, nosso tópico favorito, romance. Hoje é dia 27 de outubro de 2021. Eu estava conversando por mensagens com minha amiga Larissa sobre uma história de terror que eu tinha começado a ler. Era sobre alguns demônios. Era tipo um bestiário de demônios. Só que um desses demônios me chamou muita atenção. O nome dele era Amatus, o demônio do amor. A história dele conta que ele era muito amoroso com todas as pessoas que existiam. Só que quando ele realmente se apaixona pela pessoa, essa pessoa acaba sendo uma vítima. Elas são atraídas pelo seu charme, que ele pode usar em qualquer um. Também é contado
que ele se desfaça do jeito que a pessoa imagina a pessoa perfeita. Eu havia perguntado para minha amiga qual era o tipo de pessoa que ela mais gostava. Ela disse que gostava de intelectuais e carismáticos, mas eu gostava mais de pessoas mais sombrias e misteriosas. Mas é claro, com aquela sensação de amor verdadeiro. Logo após essa conversa, eu decidi sair para dar uma volta. E para minha surpresa, eu acabo vendo um menino passando na minha rua. Ele era exatamente como eu havia falado para Larissa. Fui até ele e criei coragem para conversar. Perguntei o que ele gostava. Ele disse que gostava de romance, mas que tinha um pouco de vergonha disso. Bem, eu passei a tarde inteira conversando com ele, principalmente sobre romances e que filmes a gente gostava mais e que livros e tudo mais. Só que ele disse que já tinha que ir porque já era muito tarde. E eu concordei, até porque já eram 7 horas da noite. Então eu fui para minha casa, peguei meu celular e comecei a conversar com Larissa, falando sobre as novidades que eu havia encontrado alguém do jeito que eu realmente gostava. Ficamos horas conversando sobre ele e alguns filmes que a gente viu que estávamos pensando em ver. Quando deu 11 horas da noite, eu decidi dormir. Dei uma boa noite para minha amiga e fui me deitar. Quando eu me deitei, eu olhei para o lado, onde estava meu armário. Ele estava com a porta entreaberta e lá dentro parecia ter alguém ou alguma coisa me olhando, com olhos totalmente brancos e sem alma. Um sorriso enorme que me amedrontava. Eu dei um grito e saí correndo do meu quarto e fui até chamar meus pais. Porém, meu pai só veio depois de um tempo. Ele viu meu desespero e percebeu que eu realmente estava assustado com alguma coisa. Obviamente, ele me perguntou o que aconteceu e eu disse que eu tinha visto alguma coisa no armário me observando. Meu pai foi até o meu quarto então, ligou a luz, abriu o armário e não tinha ninguém lá. Não tinha nada lá, além das minhas roupas. Meu pai disse que provavelmente estava lendo muita coisa de terror e que provavelmente estava vendo coisas. É normal na minha idade, de acordo com ele, mas eu tenho certeza do que eu vi. Como já eram 2 horas da manhã, eu acabei dormindo porque estava muito cansado. Agora passando para a visão do psicólogo aqui. Olá, meu nome é Matusa, eu tenho 35 anos e sou psicólogo. Eu cuido de uma garotinha de 14 anos chamada Andressa. Essa menina me surpreende e vive me contando histórias de um demônio que estava perseguindo ela. Comecei a ajudar ela logo após a morte de sua mãe que aconteceu, porque alguém vestido de preto simplesmente matou na frente da menina. Ela acha que sua mãe ainda está viva e me conta que sua mãe é praticamente sua melhor amiga e que ela ama muito ela e que se ajudam muito. Ela disse que me considera um amigo, até porque ela não sabe que tem esquizofrenia. Então, pelo bem dela, eu acabo fingindo que sou um amigo dela de verdade, de fato, e conto algumas histórias irreais para ela não se sentir tão sozinha. O pai dela conta que ela adorava muito a mãe dela. Então eu acabo deduzindo que depois daquele trauma ela acabou recriando a imagem de sua mãe na sua própria cabeça e acredita que ela ainda esteja viva. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Comecei minha sessão com a Andressa e perguntei qual era o maior medo dela. Ela disse que era um demônio que amedrontava ela, que atormentava ela e que era quase diariamente. Eu perguntei como ela via, como que ele parecia ser. Ela disse que via ele um ser todo preto, sem alma, com olhos brancos e um tipo de sorriso muito assustador. Obviamente eu associei que ela estava tendo lapsos das memórias do assassino de sua mãe. Perguntei o que aconteceu para ela começar a ver esse tal demônio ou quando aconteceu. Ela disse que foi logo após conhecer um garoto, no qual ela se apaixonou logo de cara. E ela tinha muito medo dele ser o tal do demônio do amor.
que atormentava suas vítimas quando se apaixonavam por ela. Ela me disse que ninguém acredita nela, e nem seu próprio pai, mas ela disse também que sua mãe era a única pessoa que acreditava nela e que entendia ela, pois ela era assombrada pelo mesmo demônio. Capítulo 2: Uma realidade e uma entidade. Agora a gente vai voltar para a visão da nossa querida protagonista Andressa. Hoje é dia 28 de outubro de 2021. Fui falar com minha amiga sobre o que eu acabei vendo ontem, sobre aquele tal demônio do meu armário e tudo mais. E disse pra ela que aquele demônio tinha aparecido me olhando e que saiu simplesmente sem deixar nenhum tipo de rastro. Ela começou a rir, dizendo que aquilo nunca poderia ser verdade, e disse até que dava para escrever um livro de terror. Por mais que eu falasse que aquilo realmente aconteceu, ela não parava de rir na minha cara. Decidi ignorar e fiquei pensando: ah, quem sabe não era só minha imaginação, não é mesmo? Após o horário de almoço, eu decidi novamente dar uma volta e reencontrei aquele garoto que por vezes tinha visto ontem. Decidi falar pra ele, para saber o nome dele, e falei meu nome antes de tudo. Disse que meu nome era Andressa e que eu tinha 14 anos. Ele disse que o nome dele era Matheus e que ele tinha 15. E por mais misterioso que ele parecesse, quando eu falava com ele, eu sentia como se eu tivesse conhecido ele há muitos anos atrás. Como se ele fosse um amigo de infância ou alguma coisa do tipo. Novamente começamos a falar sobre vários filmes românticos e alguns livros de terror. Até que ele me fala de um tal livro de terror de demônios, onde lá havia um que chamou muita atenção dele. Esse demônio era Hermatos, o demônio do amor. Logo após ele me falar isso, eu comecei a entrar em um tipo de choque e um transe profundo. Eu lembrando do monstro que eu vi na noite passada, eu comecei a gritar e dizendo uma única frase repetidas vezes: o demônio que sorri e não tem olhos não é real. O demônio que sorri e não tem olhos não é real. Matheus começou a tentar me tirar desse tal transe. Ele jogou água em mim, tentou me acordar de múltiplas outras formas, chamou até mesmo a ajuda de estranhos que estavam passando pela rua. Ele ficou vários minutos comigo, tentando me acordar, até que em um momento de desespero dele, ele me abraça e diz que estava tudo bem, que aquele tal demônio não era real, que era apenas uma história criada por um fanático. Depois de ele conseguir me acordar, eu simplesmente continuei a conversar com ele como se simplesmente nada tivesse acontecido. Claro que ele ficou estranhando e me perguntou onde eu morava para me levar. E talvez conversar com meus pais sobre o que aconteceu. Eu disse que morava perto dali e que não tinha muito que se preocupar comigo. Só que ele simplesmente não me ouviu e decidiu falar com meu pai, que também estranhou muito, porque noite passada eu já estava falando sobre um tal demônio no meu armário. Bem, eu subi para o meu quarto e então lá estava minha mãe sentada na cama me esperando. Eu e ela começamos a conversar e decidi falar sobre o tal demônio. Ah, ela disse pra mim que ela era atormentada por um demônio que era igualzinho ao que me atormenta. Ela disse que só ficou esse tal demônio até hoje. Falou que o nome dele era Armatos e que ele era um demônio do amor que perseguia ela de algum jeito. Novamente eu acabei entrando em choque, só que dessa vez eu não fiquei preso em algum tipo de transe. Já era 9 horas da noite. Eu estava muito cansado com tudo o que tinha acontecido hoje, então decidi dormir. Fui então escovar meus dentes, olhei no espelho e vi uma mancha preta no espelho. Decidi olhar mais de perto, até que meu pai me chama e avisa que alguns dias meu amigo Matusa iria visitar a gente e que ele queria conversar comigo. Eu fiquei animado com a notícia, então me deitei e dormi. Quando me deitei, eu acabei verificando meu armário para ver se não tinha nenhum demônio por lá. Porém, eu fechei meus olhos e tudo que eu vi foi minha mãe com um corte no pescoço
e com alguém completamente vestido de preto olhando para ela. De repente eu abro meus olhos e vejo de relance alguém passando pela porta do meu quarto. E eu escuto alguém sussurrando meu nome. Cogitei em chamar meu pai, mas desisti pois da outra vez ele tinha me ignorado completamente. Então tranquei minha porta e decidi me esconder debaixo dos cobertores. Comecei a imaginar o que estava acontecendo e por que eu estava me assombrando, o que era aquilo. Fiquei pensando por muito tempo, até que acabei dormindo por muito cansaço.